ao Espacialia, lugares que tocam o corpo e acendem a alma. No vídeo de hoje, iremos meditar de modo aprofundado sobre o Salmo 137, texto canônico que condensa, de modo paradigmático, a experiência do exílio, a memória do lugar perdido e a resposta psíquica e espiritual do povo reunido nas margens de um rio estranho. Este texto será a chave para explicarmos a trama simbólica, psicoafetiva e espiritual que constitui a geografia existencial que aqui defendemos. Antes de prosseguirmos, permite-me pedir-te algo de grande importância. Se ainda não te inscreveste no canal, inscreve-te, curta, comenta e partilha. Ativa o sino para receberes as notificações sempre que postarmos novos vídeos. Assiste até ao fim, pois neste vídeo encontrarás uma leitura que articula história, psicologia do lugar e teologia prática. Para compreender o Salmo 137, é preciso situar-te historicamente. O Salmo rememora a experiência dos judeus deportados para a Babilônia após a conquista de Jerusalém. Evento ligado às campanhas de Nabucodonosor II e, de modo mais amplo, ao colapso político de Judá no século VI a.C. A destruição do templo e a deportação tradicionalmente datam de 586 a.C. Os exilados encontram-se em solo estrangeiro, separados da sua paisagem sagrada, Zion, a amada Jerusalém, submetidos à presença e ao poder do Império Conquistador. Essa condição de deslocamento produz choque cultural, humilhação ritual. Os senhores exigem que cantem as canções de Sião e luto coletivo profundo. Historicamente, o exílio não é apenas mudança de morada, é ruptura radical com os marcos identitários, rituais, geográficos, litúrgicos, que estruturavam a vida comunitária. Em termos de geografia existencial, isto equivale a perder o locus onde se inscrevia o sentido coletivo, um território que outrora articulava memória, culto e pertença. O Salmo 137 inicia com a imagem emblemática. Às margens dos rios da Babilônia, aí nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O poema progressa pela indigna provocação dos opressores. Cantai-nos dos cânticos de Sião, pela recusa dos exilados em entoar a canção sagrada num estranho e culmina numa fórmula de juramento identitário. Se eu te esquecer, ó Jerusalém, e numa imprecativa violenta dirigida aos inimigos, versículos 8 e 9. O movimento é do lamento à memória e da memória à afirmação identitária, até a invocação de justiça retributiva. O salmista olha para Sião não como coordenada física abstrata, mas como topos carregado de significação. Lar litúrgico, eixo da memória coletiva, repositório de identidades e afetos. A separação de Sião desencadeia sintomas típicos da perda de lugar. Tristeza profunda, amnésia proposital, recusa de cantar e compromisso existencial, juramento de não esquecer. Neste ponto, o Salmo ilustra precisamente a noção de topofilia, amor pelo lugar, e a sua vulnerabilidade quando o sujeito é desarraigado. A psicologia ambiental descreve como o lugar integra traços de autobiografia social. Aqui, o texto bíblico é uma testemunha poética dessa integração. A imagem do choro às margens do rio é corporal. O corpo chorante é também arquivo. Nele se sedimentam lembranças de práticas, vozes, ritos. A memória não é apenas cognitiva, é incorporada, enraizada no corpo que já dançou ritmos de festa, que já pranteou no templo, que já tocou a cidade. A recusa em cantar não é mero orgulho estético, mas gesto corporal de resistência. Negar a canção no campo do ocupante é manter a integridade da memória. A geografia existencial lê a lembrança como paisagem interiorizada, mapas afetivos que coordenam a ação e a identidade. Norberg Schultz e a fenomenologia da arquitetura falam de genius loci,
O espírito do lugar. O Salmo mostra a perda desses gênios. Na Babilônia, tudo é estranho. A ambiência já não corresponde às práticas e às linguagens que constituíam o povo. Psicologicamente, trata-se de uma dessintonia entre ambiente e corpo, que produz sofrimento existencial. A saudade, nesse sentido, é reação aos desajustes entre memória corpórea e configuração ambiental presente. A exigência do opressor, cantai-nos das canções de Sião, é uma tentativa de instrumentalizar a língua e o canto, de colonizar a memória. A recusa do salmista revela que o canto sagrado é inseparável do lugar sagrado. Deslocado, o canto perde a autenticidade. Para a geografia existencial, o ato de cantar é afirmativo na intersecção entre corporalidade, território e narrativa. Cantoria fora do lugar equivale à dessacralização. Negar-se é preservar o significado. As últimas linhas do Salmo, que apelam à vingança e até a imagens extremas contra crianças, são desconcertantes e exigem leitura sensível. Tratam-se de imprecationes literárias, fórmulas poéticas de crise moral que expressam raiva, impotência e desejo de restauração da ordem profanada. Exegetas assinalam que tais expressões funcionam retoricamente como descarga emotiva e apelo à justiça divina, e não necessariamente como instrução literal para a ação. No plano psicológico, essas imprecations manifestam traços de luto agudo e de desejo inconsciente de reparação. Impulsos que, se exteriorizados, são sintomas do sofrimento comunitário. É preciso ler essas frases como clamor retórico dentro de uma tradição literária que permite a expressão crua da angústia, imprecatory psalms. Quando o salmista declara, "Se eu te esquecer, ó Jerusalém", ele não profere meramente um voto retórico. Performa um compromisso ético-existencial. A memória torna-se prática de resistência. A geografia existencial vê nesse juramento a assunção de um contrato vital. Manter o lugar vivo na narrativa pessoal e coletiva para preservar a continuidade identitária. Tal juramento é constitutivo de sujeito. O que o povo é deriva da relação mantida com seu lugar. Do ponto de vista clínico e pastoral, o Salmo 137 revela elementos importantes. Luto coletivo e trauma. Os exilados manifestam sintomas compatíveis com trauma cultural. Desorientação, vergonha, perda de sentido e reatividade agressiva. Resistência memorial. A recusa em cantar e o juramento mostram estratégias de preservação identitária que são salutogênicas, mantêm saúde do grupo. Expressividade imprecativa. Quando a comunidade usa linguagem violenta, está a externalizar dor. A função terapêutica da expressão poética permite descarregar sem necessariamente perpetuar violência concreta. Restauração através da reespacialização. A cura passa por criar novos vínculos com lugares, mesmo em exílio, ou por reconstruir simbolicamente o lugar perdido através de rituais de memória. Aqui reside um programa prático para a geografia existencial. Cultivar lugares simbólicos onde o sujeito possa reinscrever sentido. Chegamos ao término deste estudo. O Salmo 137 ensinou-te que os lugares são mais do que geografias físicas. São discursos corporais, mercados de memória e cenários espirituais. Quando o lugar é perdido, o corpo chora. Quando o lugar é lembrado, o sujeito resiste. Espacialia nasce dessa percepção. A missão do canal é reconduzir os teus olhos e o teu corpo à topografia íntima do viver. E se ainda não te inscreveste, inscreve-te. Curta, comenta, partilha, ativa o sino para receberes as notificações e permanece conosco nesta travessia. Espacialia, lugares que tocam o corpo e acendem a alma.